Olá! A nossa conversa hoje é sobre um tema bem profundo: a arquitetura da desconfiança. A gente vai fazer uma jornada para entender como essa estrutura é construída, sabe? Tijolo por tijolo, dentro da gente. E quem sabe, como encontrar uma saída. Vamos começar? E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar uma imagem bem poderosa que está aí na tela. A desconfiança constrói uma fortaleza ao redor do coração. É isso. A gente não está falando só de um sentimento vago. Não, é uma estrutura, uma fortaleza que a gente ergue para se proteger, claro, mas que, com o tempo, acaba virando a nossa própria prisão. Beleza. O nosso roteiro para essa exploração tem 4 partes, como um mapa mesmo. Primeiro, a gente vai entender o que é viver nessa neblina da desconfiança. Depois, vamos identificar o sistema de alarme dessa fortaleza. Em seguida, a gente mergulha na arquitetura invisível dela e, por fim, vamos falar sobre como, talvez, escapar. Então, vamos para o nosso primeiro ponto. Tudo começa aqui, sabe? Nesse lugar de confusão, de medo. É como viver numa neblina muito densa, onde os sentimentos são meio que um borrão e a gente não sabe para onde ir. É justamente aqui que o primeiro passo para encontrar alguma clareza precisa ser dado. E qual é esse primeiro passo? É se tornar uma espécie de cartógrafo emocional. Pensa nisso. É um ato de coragem, né? Olhar para toda aquela confusão de sentimentos e começar a dar nome às coisas. Transformar o caos em dados, em um mapa que, finalmente, a gente consegue ler. Olha só essa frase, ela resume tudo. O diagnóstico é o ato de sair da torre para ver a neblina, em vez de apenas amaldiçoá-la de dentro. É exatamente isso. Não adianta ficar lá dentro xingando a neblina sem entender o que está acontecendo. O lance é sair, olhar e dizer: ok, existe uma neblina aqui. Essa consciência do que se está sentindo, nossa, já é o primeiro grande passo. Ok, então a gente já saiu da torre e reconheceu a neblina. O próximo passo é entender o sistema de alarme dessa fortaleza. Pensa naqueles alarmes super sensíveis, sabe, que disparam por qualquer coisinha? São esses alarmes internos, hiperativos, que mantêm as muralhas sempre de pé. E esses alarmes se manifestam de 3 maneiras principais. Primeiro, nas nossas emoções, que funcionam como sentinelas. Segundo, no nosso corpo, que vira tipo um manuscrito das nossas memórias. E terceiro, nos pensamentos, que são os dogmas, as leis gravadas na pedra dessa fortaleza. Vamos olhar cada um deles de perto. Começando pelas emoções, as sentinelas viciadas. O nome é forte, né? Mas a ideia é essa. São sentinelas que estão tão acostumadas a um tipo de ataque que ficam viciadas em procurar por ele. O ponto principal aqui é que esses alarmes emocionais, muitas vezes, não estão reagindo ao que está acontecendo agora. Eles disparam com base na memória da última invasão, da última ferida. É uma reação ao passado, projetada no presente. E como é que a gente sente isso na prática? Bom, pode ser aquele pavor gelado, sabe? Aquela antecipação de que a rejeição vai vir mesmo que não tenha sinal nenhum disso. Ou então uma irritação que vai crescendo só porque alguém chegou um pouco perto demais do nosso espaço. Ou ainda, aquela tristeza bem funda que, na verdade, é só um eco de uma decepção antiga sussurrando e nem tenta de novo que não vale a pena. Agora vamos falar do corpo. O corpo é fascinante, né? Ele é descrito aqui como o manuscrito da alma. Ele guarda tudo. O corpo vira um registro vivo da desconfiança, segurando memórias em forma de tensão física. Muitas vezes são coisas que a mente consciente está fazendo de tudo para esquecer. E esses alarmes sagrados são super concretos. A gente sente. É aquele nó na garganta que simplesmente trava as palavras de vulnerabilidade e não deixa sair. É o peso no peito, como se o ar da intimidade fosse pesado demais para respirar. Ou aquela tensão que nunca sai dos ombros, sabe? Os músculos sempre prontos para carregar o mundo sozinho, sem pedir ajuda. E por último, a gente chega nos pensamentos. Mas olha, não são pensamentos qualquer, tipo, o que eu vou jantar hoje? Não. A gente está falando de dogmas gravados. São as leis, a constituição que governa a fortaleza. São aquelas histórias que a mente repete, repete e repete para justificar o isolamento, para se manter segura, entre aspas. E esses dogmas são de uma força absurda. E o pior, muitas vezes eles operam no piloto automático, a gente nem percebe. São frases como, ninguém é confiável, ponto, ou, se eu não me abrir, não tem como me machucar. E talvez a mais fatal de todas, no final, todo mundo vai me abandonar. Percebe? Isso não é uma observação da realidade, é uma lei, é um decreto.
Certo, já identificamos os alarmes, o sistema de segurança, agora a gente vai mais fundo ainda. Vamos dar uma olhada na planta baixa, na arquitetura invisível dessa fortaleza. A gente vai investigar as fundações e conhecer os arquitetos que trabalham sem parar para manter tudo de pé. A base de tudo, o alicerce mesmo, são as chamadas crenças centrais. Pensa nelas como a fundação da casa. Elas não apareceram do nada, né? Elas foram escritas com a tinta de experiências muito dolorosas. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Isso não é fraqueza. São cicatrizes de batalhas que foram travadas. E a gente pode resumir essas crenças em 3 votos principais que a alma ferida faz a si mesma. Primeiro, o voto da vulnerabilidade, que é basicamente, se eu me abrir, eu vou me machucar. Simples assim. Depois, tem a profecia da decepção, que pega uma experiência ruim e transforma em regra universal. As pessoas vão me decepcionar. E por fim, a primeira diretriz do sobrevivente, que diz, é melhor me proteger do que sofrer de novo. A autoproteção vira a prioridade número 1, acima de qualquer outra coisa. Ok, então se as crenças centrais são a fundação, as distorções cognitivas são os arquitetos. São eles que estão lá todo dia com um capacete na cabeça, garantindo que as paredes da fortaleza fiquem bem altas. Como? Interpretando a realidade de um jeito que sempre confirma que a fortaleza é necessária. É um trabalho de manutenção constante. Esses arquitetos têm as suas ferramentas favoritas, claro. Tem a supergeneralização, que é como um poço envenenado. Uma única experiência ruim, uma gotinha de veneno contamina toda a fonte. Tudo passa a ser ruim. Tem a leitura mental, o autor arrogante, que é aquela mania de achar que a gente sabe o que o outro está pensando. E claro, sempre escreve o pior final possível para a história. E tem a catastrofização, a ponte de cristal, que faz a gente acreditar que qualquer passo em falso, qualquer risco, vai quebrar tudo e a queda vai ser fatal. Ufa! Ok, a gente fez o diagnóstico, a gente entendeu a arquitetura, conheceu os arquitetos, agora vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se sai disso? A proposta aqui não é só demolir, mas reconstruir. E para essa reconstrução são necessários 2 pilares. E esses 2 pilares são a confiança vertical e a conexão horizontal. A confiança vertical tem a ver com encontrar uma base de segurança que não dependa de pessoas, que são falhas por natureza. Já a conexão horizontal é sobre ter a coragem de se conectar de novo com as pessoas, porque tem uma verdade aqui. Feridas de relacionamento, na maioria das vezes, só se curam dentro de novos relacionamentos. Vamos falar primeiro do pilar vertical. A analogia aqui é a de um paraquedas mestre. Pensa só, se a segurança da sua vida não depende mais dos seus próprios esforços, do seu controle ou da perfeição das outras pessoas, mas está ancorada em algo muito maior e mais confiável, como a fé, por exemplo, aí fica mais fácil arriscar pequenos saltos de vulnerabilidade no dia a dia, porque no fundo o pouso final já está seguro. E essa passagem de Provérbios resume perfeitamente a essência desse pilar. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. É um chamado para confiar numa sabedoria que vai além do nosso próprio entendimento, que, como a gente acabou de ver, pode estar totalmente distorcido pelo medo e pelas feridas do passado. E para fechar, o pilar horizontal. A imagem aqui é da corda da comunidade. Imagina escalar uma montanha. Ir sozinho é muito mais arriscado, né? Mas quando tem alguém amarrado na mesma corda, se um escorrega, o outro pode segurar. O risco não some, mas ele é compartilhado, e isso vira força. A desconfiança quer isolamento. O antídoto para isso é a conexão. E tudo isso nos traz para uma reflexão final. Depois de ter mapeado todo esse território da desconfiança, a pergunta que fica é: onde será que está o maior desafio pessoal? Será que é na construção daquele pilar vertical que exige a difícil tarefa de entregar o controle? Ou será que é na construção do pilar horizontal, que exige a coragem de se conectar de verdade com outras pessoas? A resposta para essa pergunta pode ser, quem sabe, o verdadeiro ponto de partida para a reconstrução.